verdade para o meu coração, ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Agradecer a vida aí do evangelista Vinícius e da Cíntia, que abriram as portas dessa casa maravilhosa para receber o núcleo de multiplicação da nossa igreja. Amém? Quero pedir a Deus que abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Quero convidar vocês a fechar os olhos agora e orarmos juntos. Não queria que vocês me deixassem sozinhos nessa oração, né? Eu quero orar, quero levantar minha voz em oração e quero que vocês agradeçam a Deus. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor nesta noite, amém? Glória a Deus. Após essa oração, o evangelista Vinícius vai estar fazendo alguns louvores para que nós possamos estar em comunhão aqui na casa, né, do Vinícius, para adorar o nome do Senhor, amém? Amém. Oremos então. Senhor, meu Deus, grande e poderoso Pai, Deus, nós te adoramos, Senhor, e te glorificamos, Pai. Te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Deus. Ó Deus, e agradecemos, Senhor, e glorificamos, ó Pai, por mais um dia na tua santa presença. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, ó Pai, que o Senhor Deus tem levantado sobre as nossas vidas. Deus, obrigado por cada desafio, Pai, que o Senhor Deus tem nos ajudado a vencer no nosso dia a dia, Senhor. Meu Pai, que nesta noite seja uma noite extraordinária, Pai. Que a Tua presença, meu Deus, a Tua graça e a Tua unção possam se manifestar neste lugar, ó Deus. Fala, Senhor, poderosamente ao nosso coração através da Tua palavra. Pai, receba todo o louvor de gratidão e adoração que será liberado aqui nesta noite, Pai querido. Senhor Deus, possa, ó Pai amado, derramar sobre nós nesta noite a Tua glória, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor pela saúde da nossa família, agradecer ao Senhor pelo nosso trabalho, agradecer ao Senhor pelo estudo dos nossos filhos, Pai. Senhor Deus, possa continuar, ó Deus, concedendo graça, Senhor, unção e sabedoria para o Teu povo, Pai. Receba a adoração do Teu povo nesta noite, através deste núcleo de multiplicação, para que assim, meu Deus, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para a glória do Teu santo nome. Meu Deus, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Fica à vontade, ministro, em nome de Jesus. Oh Deus, todo-poderoso, Senhor, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Adoramos esse louvor, Senhor, Pai, a Ti, Senhor Deus. Aleluia. Para de ser nervoso. Oh, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Se faça vontade, Senhor, Pai, aqui no nosso meio, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu
Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, com você, Ele compreende o seu caminhar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glorifica o nome dele, né? Louvado seja teu nome, Louvado Jesus. seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Oh, Santo Deus, acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Nosso sonho, A gente é quem constrói. se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nosso sonho, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asa, faz teu gol. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, mostra o teu valor, valor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, oh Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Glória a Deus, Senhor Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Te adoro, Glória a Deus. te adoro, te adoro. Glória a Deus, aleluia. Te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Nesse momento eu queria pedir o Thiago para levantar a voz em oração. Ore por algo especial que Deus te direcionar nesse momento. Louvado seja Deus. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Deus, reunidos, Pai, nesta casa, Pai,
Papai do céu, que o Senhor venha, Papai do céu, fazer morada do nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha ensinar, Senhor Deus, o caminho certo para cada um de nós seguir, Deus. Papai do céu, faz cair por terra, Papai, todo espírito de maldição, Senhor. Todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, todo espírito devorador que vem sobre nossas finanças, sobre tudo aquilo que nós conquistamos, Senhor, que o espírito maligno não põe a mão, Senhor. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Nós entregamos, Papai do céu, nossas famílias nas tuas mãos, porque é o nosso bem mais precioso aqui nesta terra, Pai. Papai do céu, te entregamos, Papai do céu, o nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho, Papai do céu, aqueles que não possam, Papai do céu, estar neste momento aqui, Senhor. Mas o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um, Papai. Papai do céu, entregamos, Papai do céu, a vida de cada irmão aqui presente, Pai. O Senhor abençoe e dê a direção certa, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nesse episódio, Jesus ele não vai estar no barco. Nesse episódio, os discípulos eles caminhavam, eles iam em direção por cima do mar da Galileia, e de repente bate um vento. O que acontece? Começa a açoitar o mar de uma forma violenta. E o que surge no coração deles? O que? Um medo. Um momento da vida em que temos medo de alguma coisa. Todos nós passamos por um momento da nossa vida em que tememos em alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Uns têm medo da perda, medo de perder um parente. Outros têm medo de aranha. Outros têm medo de largar. Vindo talvez de um trauma. Talvez de um trauma de infância, ou herdando isso dos pais, da mãe. Mas o que eu quero dizer com isso? Como é que nós podemos vencer esse medo? Sendo que em Cristo nós somos nova criatura. Como nós podemos vencer esse obstáculo, uma palavra chamada medo? Sendo que em Jesus nós somos nova criatura. Se você olhar esse episódio também, os discípulos eram aqueles que caminhavam com Jesus, mas nesse exato momento Jesus não estava no barco. E mesmo eles ouvindo a palavra do Senhor todos os dias, nesse longo ministério de Jesus de 3 anos, o que acontece? Nesse exato momento, eles não tiveram autoridade, mas deixaram que o medo assolasse o vosso coração. Eles poderiam dizer bem assim: não, está tudo tranquilo. Espera aí, rapaz, vamos colocar nossa cabeça no lugar. Espera aí. Mas antes eles talvez começaram a correr por um lado, para o outro, e tiveram que medo. Mas de repente veio Jesus andando por cima do mar. E disse bem assim: não temais, amados irmãos. Não tenham medo, porque sou eu, Jesus. O que essa palavra quer dizer? Pedro, ele vai dizer: Senhor, se és verdadeiramente o Senhor, deixa-me eu ir ter contigo sobre as águas. O medo deles era o quê? As águas que batiam no barco e causavam aquele transtorno. E o vento. O que essa palavra quer dizer? Quando nós entregamos o nosso caminho para o... Existe uma palavra que fala bem assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, será que você pode repetir isso comigo? O verdadeiro amor
verdadeiro amor lança fora todo todo medo. medo. O que isso quer dizer? Quando acaba o amor, cresce o medo. Enquanto nós damos lugar para o medo, o amor acaba. Que amor é esse? A palavra de Deus vai dizer: Deus é amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor estava andando por cima das águas. Glória a Deus. O verdadeiro amor disse para o Pedro: sou eu. Se és verdadeiramente o Senhor, se és verdadeiro. Pedro conhecia o verdadeiro amor. Pedro conhecia de longe. Ainda que a nuvem, ainda que a neblina, ainda que as dificuldades, ainda que o medo tivesse, ainda que todos os transtornos tivessem naquele ambiente, ainda que tudo acontecesse, Pedro lhe disse: se és verdadeiramente o Senhor, se és o verdadeiro amor, deixa-me eu ir ter contigo sobre as águas. O que acontece? Pedro anda por cima das águas, anda por cima do medo dele. Foi o único homem que andou por cima das águas. Deixou tudo de lado, esqueceu o medo. Quando a gente lembra do nosso amor com Cristo, quando a gente lembra do relacionamento com Cristo, o verdadeiro amor, ou seja, o que a palavra de Deus diz? Que existem outros amores, mas são falsos. E esses outros amores, eles não são capazes de lançar o medo que existe dentro de nós para fora. Os amores falsos, os relacionamentos falsos, eles não têm autoridade de lançar o medo que existe dentro do nosso coração para fora. Eles nunca vão nos libertar do nosso medo. Medo de morrer, medo da perca, medo de aranha, traumas emocionais, traumas psicossomáticos, traumas na cabeça, medo de infância, medo de escuro, medo disso, medo daquilo. Os falsos amores, eles nunca vão nos libertar dessa prisão, desse calabouço, dessa questão chamada medo. Agora Jesus, quando ele vem por cima do mar, ele chama Pedro, Pedro vem, mas de repente, por uma fração de segundos, Pedro, ele parece que fecha o olho e começa a lembrar tudo de novo e começa novamente a afundar. A Bíblia fala que Jesus, estendendo a mão, toma Pedro novamente e traz ele para cima. O que isso quer dizer? Que quando nós ainda, ainda que viemos novamente a cair, por um deslize por causa do pecado, ainda que viemos a sermos surpreendidos, né, pelo pecado, pelo medo, se nós clamarmos ao Senhor: salva-me, o Senhor, ele é fiel e justo para estender a mão dele, nos tirar da profundeza, nos tirar de baixo para cima da nossa profundeza de pecado, da nossa profundeza de medo. E eu vou até além, dizendo sobre o medo. Às vezes o medo, ele é tão profundo, que ele chega quase que no fim do poço. O fim do poço é o quê? Uma profunda depressão. Em que a depressão, né, ela te dá uma sensação, exatamente isso aqui, esse título. A profunda depressão, ela te dá essa sensação de medo de todas as coisas. Medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de sair na rua. A pessoa, ela cria um trauma. Mas a profunda depressão, ela só é vencida com o quê? Com o amor. Amor o quê? Da palavra. Quando nós temos ausência de amor, o que acontece? O medo, ele se torna mais forte. E a resposta nessa noite... Você já sentiu medo, pai? E a resposta nessa noite, para exatamente aquele versículo, por que ele sentiu medo? Por que Adão, ele peca, ele erra, ele fica nu, ele se enxerga, ele olha para ele mesmo e ele tem medo, sendo que ele nunca tinha provado. E ele se esconde. Por causa Pela do amor. desobediência dele. Lança fora todo medo. Ou seja, enquanto ele tinha o verdadeiro amor, ele não sentia medo. Depois do pecado, depois da desobediência, o amor, ele se afasta. Não que o amor se afaste dele, mas ele se afasta do amor, do primeiro amor,
da presença de Deus. Quem é o amor? Deus é amor. Ele se afasta de Deus por causa da desobediência, por causa do pecado, e o que acontece? O medo, ele entra dentro do coração de Adão, e o verdadeiro amor, ele não consegue mais lançar fora o medo. Por quê? Porque dá lugar ao medo e não ao amor. Quando nós deixamos o medo crescer dentro do nosso coração, isso significa que existe ausência de amor. Quando nós não damos valor ao amor de Jesus, ao amor de Deus na nossa vida, o medo ele cresce. E o medo é praticamente a primeira arma, acredito eu, a primeira arma de aprisionamento espiritual que Satanás ele vai lançar na vida de um ser humano. Porque sem amor, sem amor na vida da pessoa, o que acontece? O medo de estar sem Deus, ele cresce. Sem Deus, se Deus é amor, se a pessoa já não tem Deus e ela está se aprofundando no pecado, ela tem o quê? Só tem prisão, só tem o medo. E às vezes o medo ele é tão carrasco, tão desafiador, que nós até temos medo de até saber o que é que vai acontecer conosco quando nós voltarmos, porque o medo é tão grande de errar, o medo é tão grande de fazer novamente as coisas de novo, o medo é tão grande de voltar para casa em que nós imaginamos, porque imaginamos que existe um Deus ali que vai nos punir, que isso, que aquilo. Pelo contrário, o medo ele nos aprisiona. A palavra de Deus diz para os nossos corações nessa noite que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Essa palavra lançar fora é retirar, dá a entender que é pegar e crescer. Enquanto nós tivermos medo, nós nunca vamos nos libertar do cigarro, dos vícios. Enquanto nós tivermos medo, nós nunca vamos nos libertar das nossas prisões. Enquanto nós tivermos medo, nós nunca vamos dar um passo à frente. É bom, o medo pode até ser bom, nos livrando do perigo eminente. Mas eu quero dizer para você e para nós que o verdadeiro amor, ele lança fora esse medo que nos paralisa de crescermos espiritualmente na presença de Deus. Então eu deixo para os irmãos refletirem nessa palavra sobre o medo. Eu quero que vocês exponham aqui, porque eu quero compartilhar algumas coisas que o Vinícius falou, achei bem interessante. Deus também está ministrando aqui o coração. Adão, quando pecou, né, a Bíblia diz, a história diz que ele teve medo, né, e se escondeu. De fato, medo de quê? Né? Ele não conhecia o medo. Na verdade, não era o medo de algo, de enfrentar Deus, de encarar Deus. Deus estava procurando ele no jardim, que sabia onde ele estava, mas Deus ainda procurava, porque ele estava escondido, porque ele teve um medo de enfrentar Deus. Ou seja, o problema de Adão já não era mais o pecado, o problema de Adão agora já era encarar o Pai e dar um relatório, prestar conta daquele erro que ele cometeu, da desobediência que ele cometeu. Ele escondido, mas Deus estava lá. Eva escondida junto com ele, mas Deus estava lá. Quando você falou sobre Pedro caminhar sobre as águas, Pedro ele acreditou que podia. Ou seja, o medo é a ausência do crer. O medo... Mas então ele mentiu para Deus, ele falou que se escondeu porque ele estava nu. A gente vai chegar lá. Então Pedro ele acreditou que podia fazer a mesma coisa, ele teve fé para isso. Por isso ele andou. Mas quando ele teve medo, ele afundou. E ele deixou de crer. Entende? Ele deixou de acreditar que podia. E isso é na nossa vida, no dia de hoje. Muitas coisas que a gente não alcança, muitas coisas que a gente quer desistir, é porque a gente não acredita que vai dar certo. Pedro, quando caminhou, ele estava indo ao encontro de Jesus. Né? Ele estava eufórico, e estava caminhando e estava indo ao encontro. De repente, o vento balançou um pouco mais forte e ele afundou porque temeu, desacreditou daquilo que ele tinha certeza e começou a pedir socorro. E quando ele clamou e Jesus ouviu, Jesus fez o quê? Estendeu a mão, ou seja, Jesus estava do lado dele.
Só que ele não sabia. Toda vez que a gente teme uma coisa muito forte, não é porque a gente acha que Deus abandonou, quando a gente recebe um baque muito grande na vida da gente, a primeira coisa que as pessoas pensam é que, por que o Senhor me abandonou? Senhor, por que o Senhor não está me ajudando? A gente se sente só, porque a gente deixa de crer que Ele está aqui, independente do problema, independente da saúde, independente da vida financeira, a gente precisa sempre acreditar que Ele está aqui. Ah, mas você é crente e você está passando essa dificuldade. Estou passando, mas Deus está comigo. Rapaz, mas você, sério, você acredita mesmo em Deus? Você está passando dificuldade? Você não tem medo de passar fome? Você não tem medo de ficar desempregado? Você não tem medo das coisas dar ruim para você porque você está servindo um Deus que você não vê? E está tudo dando errado na sua vida e você ainda assim acredita? Eu acredito. Está tudo dando errado, mas Ele está comigo. Porque quando a coisa começar a dar certo, aí, meu irmão, aí você vai ter coisa para falar. Você está vendo agora o que eu estou passando. Mas você vai ver o que eu vou colher porque eu acreditei que Ele estava aqui sempre. É isso que a gente precisa entender. Enquanto a gente conseguir acreditar que Deus está, a gente nunca vai ter medo. Basta, Salvador, mais nada. É o que precisa, é o que basta. Se você não tiver declarado isso, e se você não andar numa vida certa, a sua salvação vai pro ralo. É forte ou não é forte? A salvação está conquistada em Cristo Jesus. E nós temos que fazer a nossa parte para ficar dentro dela. Porque quando Ele voltar, quando Ele pisar no monte, declarar que voltou de fato para buscar a igreja, aí... Entendeu? Meu marido sofrendo junto ali, ele, calma, Rose, tudo vai ficar bem. Eu tenho medo de perder Cíntia, eu não posso perder Cíntia. Senhor, deu mais um dia de vida a Cíntia, ela tem 2 filhos, Senhor. Então eu clamava para Deus, pedia mesmo, implorava. Falava, Deus, eu preciso vencer esse medo meu. Nossa, mas meu medo era tanto perder minha princesinha. Eu estou aqui. É o medo da perca. Medo da perca, eu tenho medo da perca. Uma é tão apegada às pessoas. Ela... Mãe grávida de gêmeo, que a minha mãe se assustou de um lagarto que eu estava deitado do lado, na cama. Aí esse medo veio pra mim, né? Porque eu não gosto desse medo. Eu já falei, sai de mim. E eu não gosto do medo. É uma coisa que eu não gosto, que é largata. Eu tenho muito medo de largata, né? Eu já vi esse bicho andando ali. Sabe, me deu um segundo medo? É que eu não tinha medo. Não tinha, não ia passar.